E se eu te contar que a história de um jovem sonhador, vendido como escravo por seus próprios irmãos, acabou por levá-lo do fundo do poço ao topo do poder de uma nação? Vamos desvendar juntos a trajetória extraordinária de José e os surpreendentes caminhos que o levaram do sofrimento à glória. Na terra de Canaã, vivia uma família especial. Jacó, um homem orado, tinha 12 filhos, mas um em particular se destacava, José. Com suas roupas coloridas e seus sonhos enigmáticos, José despertava tanto a admiração quanto a inveja de seus irmãos. A relação entre José e seus irmãos era complexa, marcada pela competição pelo afeto do pai e pela inseparável ligação familiar que, eventualmente, se transformaria em traição e desespero. A dinâmica entre os irmãos de José, cheia de emoções conflitantes e rivalidades, revelaria cenas poderosas de amor fraterno, ciúmes e traição, lançando as bases para os eventos que moldariam o destino de José e sua família para sempre. A traição de seus irmãos e sua venda como escravo. Num ato de inveja e traição, os irmãos de José decidiram se livrar da presença incômoda do filho predileto de Jacó. Planejando uma oportunidade perfeita, eles capturaram José e o jogaram em um poço, ignorando seus apelos por misericórdia. Em seguida, motivados pela ganância, decidiram vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas que passavam pela região. A angústia de José ao ser separado de sua família e lançado em uma jornada desconhecida como escravo é um momento de profunda traição e desespero que marcou o início de uma narrativa repleta de reviravoltas e redenção. O ato cruel dos irmãos de José não apenas o separou de tudo que conhecia, mas também desencadeou uma série de eventos que o levariam a lugares inimagináveis e a um encontro com seu próprio destino de uma forma que ninguém poderia prever. A venda de José como escravo marcou o início de uma jornada cheia de desafios e provações. Levado para o Egito, ele foi comprado por um oficial do faraó, onde enfrentou a dura realidade de ser um estrangeiro em terra estranha, longe de sua família e de tudo que conhecia. No entanto, mesmo diante da adversidade, José manteve sua fé e integridade, demonstrando coragem e determinação em cada desafio que enfrentava. A trajetória de José como escravo no Egito revelou sua resiliência e sua capacidade de se adaptar às circunstâncias mais difíceis. Sua habilidade em lidar com as situações adversas e sua confiança em Deus o destacaram mesmo em meio à injustiça e ao sofrimento. A venda de José como escravo não foi apenas um ato de traição de seus irmãos, mas também o ponto de partida para uma incrível história de superação, sacrifício e redenção que iria surpreender a todos os envolvidos. Ao longo de sua jornada como escravo no Egito, José enfrentou inúmeras provações, mas também teve a oportunidade de demonstrar seu talento e habilidades únicas. Sua inteligência, honestidade e capacidade de interpretar sonhos chamaram a atenção de seu mestre, o oficial do faraó, que logo o elevou a uma posição de confiança e responsabilidade em sua casa. Mesmo diante das adversidades e injustiças que enfrentou, José nunca perdeu a fé em seus sonhos e na promessa de um futuro grandioso. Sua determinação e perseverança o guiaram por caminhos inesperados, preparando-o para desafios ainda maiores e para um encontro surpreendente com o destino que o aguardava. A traição de seus irmãos e sua venda como escravo foram apenas o começo de uma incrível jornada de superação, crescimento pessoal e redenção que transformariam José em um dos personagens mais marcantes e inspiradores da história antiga. Sua história nos ensina sobre a importância da fé, da perseverança e da confiança em tempos de dificuldade, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e uma promessa de um futuro melhor àqueles que acreditam e persistem em seus sonhos. A ascensão de José como governador do Egito. Após anos de provações e desafios como escravo no Egito, José foi finalmente reconhecido por suas habilidades excepcionais e por sua fé inabalável. Sua capacidade de interpretar sonhos com precisão o levou a ser notado pelo faraó, que estava perturbado por um sonho misterioso que nenhum dos seus sábios conseguiu decifrar. José foi chamado à corte, com a ajuda de Deus, interpretou o sonho do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó nomeou como governador do Egito, confiando-lhe a tarefa de gerir os recursos do reino e preparar-se para a iminente crise alimentar. José foi responsável por implementar um plano eficiente de armazenamento de alimentos durante os anos de fartura, garantindo que o Egito estivesse preparado para enfrentar os anos de escassez que estavam por vir. A ascensão de José como governador do Egito foi um testemunho de sua fidelidade a Deus, de sua sabedoria e habilidade de liderança. Sua jornada, que começou com a traição de seus irmãos e sua venda como escravo, culminou em uma posição de poder e influência que transcendia os limites da própria família. A história de José nos lembra que mesmo nos tempos mais difíceis, a fé, a perseverança e a confiança em Deus podem nos guiar rumo a um futuro grandioso e repleto de possibilidades.
Com o plano de armazenamento de alimentos implementado por José, o Egito conseguiu sobreviver aos 7 anos de fome conforme previsto em seu sonho. A gestão eficiente de José durante esse período de crise solidificou sua reputação como um líder sábio e visionário, não apenas no Egito, mas também em terras vizinhas que buscavam suprimentos de alimentos. Além de sua responsabilidade como governador, José também teve a oportunidade de se reconciliar com sua família. Quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida durante a fome, José os reconheceu, mas decidiu testá-los antes de revelar sua verdadeira identidade. Esse processo levou a momentos emocionantes de arrependimento, perdão e reconciliação entre José e sua família, culminando em um reencontro emocionante e inspirador. A ascensão de José como governador do Egito não apenas transformou sua própria vida, mas também impactou de maneira significativa a história de seu povo. Sua história é um testemunho poderoso de como a fidelidade, a perseverança e a confiança em Deus podem conduzir a uma vida de propósito, redenção e generosidade. José se tornou um exemplo atemporal de resiliência e perdão, inspirando gerações futuras a perseverar em meio às adversidades e a manter a fé em tempos de incerteza. Após revelar sua verdadeira identidade para seus irmãos e ser reconciliado com sua família, José demonstrou incrível compaixão e perdão ao perdoar aqueles que o haviam traído no passado. Sua atitude de perdão e amor incondicional não apenas restaurou os laços familiares, mas também mostrou o poder transformador da graça e da misericórdia. Como governador do Egito, José continuou a desempenhar um papel crucial na administração do reino, garantindo a estabilidade e a prosperidade durante os anos de escassez. Sua liderança exemplar e sua capacidade de antecipar e enfrentar os desafios contribuíram significativamente para a sobrevivência e o sucesso do Egito em um momento crítico de sua história. A ascensão de José como governador do Egito não foi apenas um testemunho de suas habilidades e virtudes, mas também uma demonstração poderosa do cuidado e da providência de Deus em sua vida. Sua jornada, marcada por adversidades, injustiças e momentos de extrema dificuldade, tornou-se um exemplo duradouro de fé, perseverança e confiança em meio às provações. Ao longo dos tempos, a história de José tem inspirado inúmeras pessoas a enfrentar seus próprios desafios com coragem e esperança, lembrando-as de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há sempre a possibilidade de redenção, reconciliação e um futuro cheio de promessas. A ascensão de José como governador do Egito é um lembrete poderoso de que, com fé e determinação, é possível superar as dificuldades e alcançar grandes conquistas, transformando as adversidades em oportunidades de crescimento e realização. O reencontro emocionante com seus irmãos. O reencontro emocionante de José com seus irmãos é um dos momentos mais marcantes e significativos de sua história. Após anos de separação, traição e dor, José teve a oportunidade de se reconciliar com aqueles que o haviam vendido como escravo e o haviam considerado perdido. Quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida durante a fome que assolava a região, eles não faziam ideia de que o governador do Egito era justamente o irmão que haviam traído no passado. Ao reconhecer seus irmãos, José foi tomado por uma mistura de emoções complexas. Por um lado, ele sentia o peso das lembranças dolorosas do passado, da injustiça que havia sofrido e da separação de sua família. Mas, por outro lado, ele também experimentava um profundo senso de perdão e compaixão diante da oportunidade de restaurar os laços familiares e de demonstrar o amor incondicional que ele próprio havia recebido de Deus. O momento em que José finalmente revelou sua identidade a seus irmãos foi repleto de emoção e tensão. Ao invés de buscar vingança ou retaliação, José escolheu perdoar seus irmãos e convidá-los a uma jornada de arrependimento, perdão e reconciliação. Ele os acolheu com generosidade, providenciou para suas necessidades e os convidou a se reunirem novamente como uma família, restaurada e transformada pela graça. O reencontro emocionante de José com seus irmãos é um poderoso testemunho do poder do perdão e da redenção. Ao escolher perdoar, em vez de alimentar ressentimentos ou buscar vingança, José abriu o caminho para uma nova história de cura, reconciliação e renovação. Seu exemplo inspirador ressalta a importância de deixar o passado para trás, de buscar o perdão e a restauração, e de viver em amor e harmonia com aqueles que um dia nos feriram. A reconciliação entre José e seus irmãos não apenas restaurou os laços familiares quebrados, mas também proporcionou uma oportunidade única de crescimento pessoal e espiritual para todos os envolvidos. Ao perdoar seus irmãos e mostrar-lhes compaixão e generosidade, José demonstrou um nível extraordinário de maturidade emocional e moral. Esse reencontro emocionante também serviu como um momento de profunda reflexão e aprendizado para os irmãos de José. Ao confrontarem o próprio passado e as consequências de seus atos, eles foram levados a reconhecer a gravidade de suas ações passadas e a buscar sinceramente o perdão e a reconciliação.
Essa jornada de arrependimento e transformação foi essencial para a restauração dos laços familiares e para a construção de um novo futuro baseado na reconciliação e no perdão mútuo. Além disso, o reencontro emocionante de José com seus irmãos ressaltou a importância da empatia, da compaixão e da capacidade de perdoar para a construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Através da experiência vivida com seus irmãos, José e sua família puderam testemunhar o poder transformador do perdão e da graça de Deus, que supera as mágoas do passado e abre caminho para uma nova história de amor, reconciliação e redenção. Assim, o reencontro emocionante de José com seus irmãos não foi apenas um momento de catarse e libertação pessoal, mas também um exemplo inspirador de como o perdão e a reconciliação podem transformar vidas e restaurar relacionamentos feridos. Essa história de perdão e redenção continua a ressoar nos corações daqueles que a ouvem, lembrando-nos da importância de cultivar a compaixão, a tolerância e a capacidade de perdoar, mesmo nas situações mais desafiadoras. A trajetória de José e seus irmãos nos ensina lições valiosas sobre a importância do perdão, da compaixão e da reconciliação na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Essa história milenar continua a ecoar através dos séculos, inspirando-nos a refletir sobre nossas próprias experiências de mágoa, traição e reconciliação. A jornada de José e seus irmãos nos lembra que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de força e coragem. Ao escolher perdoar aqueles que o feriram, José não apenas libertou-se do peso do passado, mas também abriu caminho para uma nova maneira de se relacionar com seus familiares e com o mundo ao seu redor. Além disso, a história de José e seus irmãos nos convida a refletir sobre a importância de reconhecer nossas próprias falhas e de buscar o arrependimento e a reconciliação quando necessário. Assim como os irmãos de José foram confrontados com o impacto de suas ações passadas e escolheram buscar o perdão e a transformação, somos também desafiados a olhar para nossas próprias atitudes e escolhas, e a buscar o caminho da cura e da restauração em nossos relacionamentos. Em última análise, a história de José e seus irmãos nos lembra que o perdão e a reconciliação são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, amorosa e compassiva. Ao seguirmos o exemplo de José e de seus irmãos, podemos aprender a superar as divisões e conflitos que nos separam, a cultivar a compaixão e o entendimento mútuo, e a construir pontes de reconciliação e amor em meio às adversidades e desafios da vida. Assim, que possamos nos inspirar na jornada de José e seus irmãos para cultivar um coração cheio de perdão, compaixão e amor, buscando sempre a reconciliação e a transformação em nossos relacionamentos e em nossa jornada pessoal rumo à plenitude e à paz. De perdão e reconciliação transmitida através da história de José e seus irmãos é profundamente inspiradora e relevante em todas as áreas da vida. Ela nos lembra da capacidade humana de superar as diferenças, as mágoas passadas e os conflitos para buscar a cura e a restauração dos relacionamentos. O perdão, como demonstrado por José ao perdoar seus irmãos por tê-lo vendido como escravo, é um ato de generosidade e compaixão que liberta tanto o ofensor quanto o ofendido. Ao deixar de lado a raiva e o ressentimento, somos capazes de abrir espaço para a reconciliação e a construção de pontes de entendimento e amor entre as pessoas. A reconciliação, por sua vez, requer coragem e humildade para reconhecer as próprias falhas, pedir perdão e buscar a restauração do relacionamento abalado. É um processo que exige empatia, compreensão e disposição para ouvir e compreender o ponto de vista do outro, mesmo que isso seja difícil e doloroso. Ao abraçarmos a mensagem de perdão e reconciliação presente na história de José e seus irmãos, somos desafiados a praticar a empatia, a compaixão e a tolerância em nossos relacionamentos diários. Devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos feriram, a buscar a reconciliação com aqueles com quem nos desentendemos e a cultivar uma cultura de perdão e compaixão em nosso círculo social e familiar. Além disso, ao vivermos os princípios do perdão e da reconciliação, contribuímos para um mundo mais harmonioso, solidário e pacífico, onde as diferenças são respeitadas e os conflitos são resolvidos com amor e compaixão. Assim, a mensagem de perdão e reconciliação presente na história de José e seus irmãos nos convida a ser agentes de transformação em nossos relacionamentos e na sociedade como um todo, promovendo a cura, a unidade e o entendimento mútuo. A prática do perdão e da reconciliação não apenas traz benefícios para os relacionamentos individuais, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa, compassiva e empática. Quando escolhemos perdoar aqueles que nos magoaram e buscamos a reconciliação com aqueles com quem tivemos conflitos, estamos promovendo a cultura do diálogo, da compreensão e da resolução pacífica de disputas. Além disso, a mensagem de perdão e reconciliação vai além das relações interpessoais e se estende para questões sociais e políticas. Em um mundo marcado por divisões, desigualdades e conflitos, o perdão e a reconciliação podem ser poderosas ferramentas para superar as barreiras que nos separam e construir pontes de entendimento e cooperação.
Ao praticarmos o perdão e a reconciliação, estamos exercitando a capacidade de deixar para trás o ódio e o ressentimento, e de abrir caminho para a cura e a transformação tanto a nível individual quanto coletivo. Estamos fortalecendo os laços de empatia e solidariedade que nos unem como seres humanos, e construindo uma sociedade baseada no respeito mútuo, na justiça e na compaixão. Portanto, ao refletirmos sobre a mensagem de perdão e reconciliação presente na história de José e seus irmãos, somos convocados a agir com bondade, compreensão e generosidade em nossas interações com os outros. Devemos perseguir ativamente a paz e a harmonia em nossos relacionamentos, buscando sempre resolver os conflitos e as diferenças com amor e compaixão. Que possamos nos inspirar na trajetória de José e seus irmãos para sermos agentes de perdão e reconciliação em um mundo que tanto precisa de compaixão e compreensão. Que cada gesto de perdão e cada esforço de reconciliação que fizermos contribuam para a construção de um mundo mais justo, solidário e pacífico para as gerações presentes e futuras. A mensagem de perdão e reconciliação presente na história de José e seus irmãos nos convida a refletir sobre a importância de deixar de lado o orgulho, o ressentimento e a vingança em prol da restauração dos relacionamentos e da promoção da paz. É um lembrete poderoso de que, mesmo diante das maiores injustiças e dores, somos chamados a agir com compaixão, empatia e generosidade. Ao praticarmos o perdão e a reconciliação, somos capazes de romper ciclos de violência, de criar espaço para a cura emocional e espiritual, e de promover uma cultura de respeito e harmonia. É um processo que exige coragem, humildade e perseverança, mas que pode trazer benefícios imensuráveis tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Assim, ao nos inspirarmos na história de José e seus irmãos, podemos nos comprometer a ser agentes de transformação em nossos relacionamentos e na sociedade em que vivemos. Podemos escolher perdoar aqueles que nos feriram, buscar a reconciliação com aqueles com quem nos desentendemos e cultivar uma cultura de respeito, compaixão e amor incondicional. Que possamos, cada um a seu modo, seguir o exemplo de José e seus irmãos, deixando para trás as mágoas do passado, abraçando a oportunidade de cura e restauração, e construindo pontes de entendimento e empatia em nossas vidas e comunidades. Que o perdão e a reconciliação sejam nossas guias em busca de uma existência mais plena, mais bondosa e mais harmoniosa para todos. A história de José e seus irmãos nos ensina lições valiosas sobre perdão, reconciliação e redenção. Ao longo da narrativa, vemos como o perdão transcende a dor e a injustiça, possibilitando a cura das feridas e a restauração dos laços familiares. José, com sua compaixão e generosidade, mostra-nos que o amor incondicional e a disposição para perdoar são caminhos poderosos para a transformação e a paz interior. Na trajetória de José, vemos o poder da gratidão e da humildade como elementos-chave para superar as adversidades, para crescer espiritualmente e para conduzir a reconciliação entre aqueles que estavam fragmentados pelo ódio e pela inveja. A história nos lembra de que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim de grandeza de espírito, coragem e compaixão. Portanto, ao contemplarmos a saga de José e seus irmãos, somos convidados a refletir sobre a importância de perdoar, de buscar a reconciliação e de agir com amor e bondade em nossas relações interpessoais. Essa jornada nos inspira a sermos agentes de paz, de cura e de transformação em um mundo que tanto carece de compreensão e solidariedade. Que a história de José e seus irmãos nos motive a praticar o perdão e a reconciliação em nossas vidas, a cultivar a empatia e o respeito mútuo, e a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, amorosa e harmoniosa para todos. Que possamos seguir o exemplo de José, acolhendo aqueles que nos feriram, deixando de lado as mágoas do passado e abraçando a oportunidade de construir um futuro baseado no amor e na compaixão. É com gratidão e apreço que encerramos nossa jornada pela história bíblica de José, que de escravo se tornou governador do Egito. Acompanhar sua vida, as intrigas dos seus irmãos e Deus honrando foi uma experiência enriquecedora. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar explorando narrativas como essa, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Coração da História. Deixe também um comentário compartilhando suas impressões, o que você tirou de lição de vida. Até breve, nobres espectadores.